Muito bem, pessoal. Neste vídeo vamos corrigir a prova de legislação aplicada no concurso da Prefeitura de Porto Alegre no ano de 2019 para o cargo de terapeuta ocupacional, concurso público 596, prova que foi aplicada no dia 10 de março aqui no município de Porto Alegre. Pessoal, a prova de legislação, ela no geral, ela está bem elaborada. Uma prova bem elaborada, com as questões bem distribuídas, abordando então os principais pontos que estavam no programa de legislação. Vamos conferir as questões? Bom, um detalhe antes da gente iniciar a correção, quem quiser acessar essa prova, ela está disponível no meu site. Acessa gustavofregapane.com, vai em materiais gratuitos e tu vai encontrar a correção dessa prova. Vai ter lá a legislação Prefeitura de Porto Alegre, tu vai encontrar este vídeo que a gente está vendo e também vai encontrar essa prova, né? Tu pode baixar o arquivo em PDF com as questões da prova, não só as que eu vou corrigir. Eu coloquei a prova inteira porque aí vocês podem já ver as outras matérias também. É sempre bom treinar para quem for fazer outros concursos. Bom, pessoal, vamos lá então. A questão 11, certo? A questão 11, ela envolve o artigo 5º da Constituição Federal, aqueles 78 incisos que vocês decoraram para fazer essa prova, né? E aqueles incisos do artigo 5º, a banca foi lá e mexeu em um deles só, porque ela pede para marcar incorreta. Então tem 4 assertivas que são cópia do artigo 5º. Só tem uma que está errada, que é a letra D, porque ela fala do direito de reunião. E o direito de reunião, a gente sabe que todos têm o direito de se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Só precisa dar um prévio aviso, né, à autoridade competente. Esse é o direito de reunião que está na Constituição Federal. A letra D aqui, ela fala que ninguém pode se reunir. Ao contrário, todos podem se reunir. A regra é a reunião, a exceção é quando não dá. E não precisa nem de autorização. Então, está bem errada essa letra D. E as demais todas estão de acordo com os demais incisos do artigo 5º. A única mesmo a marcar na questão 11 é a letra D. Aqui não tem nenhum recurso cabível. Na questão 12, a gente tem 5 assertivas sobre os direitos sociais e também sobre a questão dos municípios na Constituição Federal, a organização do Estado. Bom, sobre os direitos sociais, então, as letras A a D trazem uma série de regras e nessa questão é para marcar a que está correta, né? Então a gente tem que achar que está certa aqui. A letra A ela está errada porque ela fala dos direitos sociais, do artigo 6º, e ela traz direitos que não estão na Constituição Federal. Não existe na Constituição Federal, no artigo 6º, a previsão de direito ao acesso à internet, proteção à maioridade, porque a proteção é a maternidade, a infância e a adolescência, não a maioridade. E também não tem previsão ali de assistência judiciária gratuita, tem assistência aos desamparados, mas a assistência judiciária gratuita não está prevista aqui no artigo 6º da Constituição. Então, por todos esses motivos, né, tá bem errada essa letra A, não tinha como marcar essa, né? A letra B está certa. Ela traz aquela proibição de qualquer preconceito no ambiente do trabalho, né? Então não pode ter nenhum critério de discriminação por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, nem diferença de salários. A letra B é a nossa resposta, ela é a única que está correta aqui na questão 12. A letra C, ela está errada porque ela fala da jornada semanal e diária, né, que é de 8 horas diárias e 44 semanais, e não aquela jornada alegada na letra C. A letra D está errada porque é proibida a criação de mais de um sindicato na mesma base, e aqui estaria dizendo que é lícita, que é possível. Estaria errado isso de acordo com o artigo 8º da Constituição Federal. E a letra E, ela envolve, ela diz que seria uma competência dos municípios estabelecer cultos religiosos. Não, município, Estado e União não se mete com religião. Não se mete. A obrigação do poder público é não intervir, não embaraçar o funcionamento dessas entidades, nem subvencionar, nem colocar dinheiro público. Permitir a liberdade religiosa de todo e qualquer culto sem intervir nela. Essa é a regra geral, por isso a letra E também fica errada aqui na questão 12. Na questão 13, a gente tem algumas afirmativas envolvendo a administração pública na Constituição Federal, os artigos 30, principalmente o artigo 37, né? Acho que todas aqui são do 37, se não me falha a memória. Sim, todas elas do artigo 37. Olha só. É para marcar a que está incorreta, tá? A letra A está certa, porque fala sobre investidura em cargo público, depende de concurso, salvo os cargos em comissão.
Tudo certinho ali na letra A. A letra B, ela fala da contratação de temporários, que é autorizada pelo artigo 37, inciso 9 lá da Constituição Federal, também está correta. A letra C, ela tem um problema. Ela diz que somente por decreto do prefeito pode ser criada autarquia. Não, né? Quem estudou comigo a lei orgânica sabe que para criar uma autarquia tu precisa de uma lei que vai ser encaminhada lá para o Legislativo, vai ser discutida e votada. Isso também está na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 19. Criar uma autarquia ou extinguir somente por lei, não por decreto, como foi afirmado ali. Aquele decreto tornou a letra C incorreta. E como era para marcar incorreta, ela é a nossa resposta. A letra D está certa, fala da vedação de vinculação entre remunerações. E a letra E também está correta, a regra da licitação, né? Por falar em licitação, a questão 14 envolve a lei de licitações. A lei 8666 é uma questão de verdadeiro ou falso, com 4 afirmativas. Vamos ver. A primeira delas envolve aqueles princípios e finalidades da licitação, que estão no artigo 3º da lei 8666. Ela está toda correta, nenhum errinho ali, verdadeira a primeira afirmativa. A segunda está errada, ela envolve a dispensa de licitação, que está no artigo 24. Esse caso está no inciso 4, que é a dispensa emergencial. E a dispensa emergencial de uma licitação, ela não pode ser por mais de 180 dias, não 12 meses, como falou ali. E além de ser limitada a 180 dias, vedada a prorrogação. Ali diz que é admitida uma prorrogação. Não, é vedada a prorrogação e é 180 dias que está lá no artigo 24, inciso 4 da lei 8666. Depois nós temos na terceira afirmativa que poderá participar direto ou indiretamente da licitação ou execução de obra ou serviço e fornecimento de bens o autor do projeto. Isso está errado. Quem é autor de um projeto básico, quem fez um projeto básico para uma obra que vai ser contratada, não pode participar da licitação e fazer a obra depois. Porque senão, quem fizesse o projeto básico já ia direcionar para ele mesmo ganhar a licitação depois. Para evitar que isso aconteça, a lei proíbe que quem faz o projeto básico ou executivo vá depois participar, né, da licitação para execução da obra. Então, essa terceira é falsa. E a última, ela é verdadeira, quando tem propostas com valor muito acima do limite estabelecido, né, que são manifestamente inexequíveis, aí também ela pode ser desclassificada. A prefeitura não vai ser obrigada a contratar por um valor muito maior do que o praticado no mercado. Então, visto as 4 afirmativas, né, verdadeira a primeira, falsas a segunda e a terceira e verdadeira a última, letra A é a correta aqui também, não cabe nenhum recurso, questão bem elaborada, essa questão 14. A questão 15 traz 4 assertivas para a gente analisar ali. 4 assertivas agora sobre a lei orgânica de Porto Alegre. Ela fala na parte inicial, e eu gosto de trabalhar bastante isso em aula, a questão das competências, né? Porque tem competências que são privativas do município e outras que o município exerce na sua autonomia, que estão em artigos diferentes, né? Nos artigos que a gente tem ali, no início bem no início ali da lei orgânica, o artigo 9º, dentre outros, e é importante, então, sempre conhecer bem as competências do município. E a primeira assertiva foi uma grande sacanagem, porque a banca inventou uma coisa que não existe na lei orgânica. Ela diz que compete ao município explorar os serviços públicos, as concessões ali de instalação de energia elétrica e aproveitamento energético de cursos d'água. Pessoal, a regra do município é competência para explorar serviços públicos de interesse local. A energia elétrica é uma concessão federal. As concessionárias de energia elétrica têm uma concessão com a União, tanto que a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que vai fiscalizar essas concessões. Então a primeira está errada, não tem no município essa previsão, não existe na lei orgânica previsão de concessão ou instalação de serviço de energia elétrica. Não, isso não. Então a primeira está errada. A segunda, o município vai promover uma vida digna aos seus habitantes e será administrado com base nos seguintes compromissos fundamentais: transparência, moralidade, participação popular, descentralização e prestação integrada. Tudo certo. Tudo isso está no artigo 6º da Lei Orgânica aqui de Porto Alegre. A terceira está errada porque não cabe ao município legislar sobre normas gerais de licitação. As normas gerais de licitação é a Lei 8666, que é uma lei federal.
Aí os municípios vão suplementar, fazer as suas regras, mas as normas gerais são competências da União, conforme está lá na Constituição Federal. Então a 3 também está errada. E a 4 está certa, ela fala que compete ao município prover tudo quanto ao interesse local, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais. Isso está lá no artigo 9º, inciso 2 da Lei Orgânica. Então, nessa questão 15, a 1 está errada, a 2 está certa, a 3 está errada e a 4 está certa. Então, as certas são a 2 e a 4. Letra C, o nosso gabarito. Único gabarito possível também, nenhum recurso aqui a ser apresentado. Questão 16, ela envolve a Lei Maria da Penha. E aqui caiu, para quem fez a aula comigo, para quem viu meus vídeos no YouTube, caiu uma coisa que eu destaco muito em aula. Inclusive, nossa apostila tem um quadro com essas formas de violência contra a mulher, que estão lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha. A violência contra a mulher, ela pode ser física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual, né? Estão lá os incisos da lei com essas disposições. O que a banca fez aqui? Uma coisa bem simples. Ela copiou os incisos e copiou na mesma ordem que está na lei, inclusive, para facilitar quem fez a prova, e pediu para preencher qual corresponde cada uma das violências, né? E a letra E vai ser a resposta. A violência física é aquela que envolve integridade à saúde, é uma violência corporal, né? A violência psicológica, tu vai identificar ela quando tem ali um dano à autoestima, um dano emocional à autoestima da mulher. A violência sexual é tudo que envolve a sexualidade da mulher, tanto uma relação não consentida quanto a questão de gravidez indesejada ou proibição de engravidar, ou proibição de usar contraceptivos, tudo isso é violência sexual. Violência patrimonial envolve bens e documentos e objetos que pertencem à mulher, e a violência moral envolve aquelas atitudes de calúnia, injúria e difamação. Então a letra E, né, vai ser a única possível também, nenhum recurso aqui, mais uma questão bem tranquila, a 16. A questão 17, ela traz 4 assertivas sobre o Estatuto dos Servidores, Estatuto dos Funcionários aqui do município de Porto Alegre. E nessa questão 17, então, vamos ver quais que estão corretas, né? Primeiro, a primeira está certa, pessoal. O servidor, quando ele está respondendo um inquérito administrativo, um PAD, ele só pode ser exonerado a pedido depois que reconhecer a inocência. Ele não pode se exonerar para fugir da punição. Exceto se ele estiver respondendo o PAD por excesso de faltas, né? Aquelas situações de abandono de cargo ou ausência excessiva. Porque naquele caso, como ele não está afim de trabalhar mesmo, já manda embora, já termina o processo. Agora, se ele cometeu outras infrações, vai ter que responder o processo e só depois pode ser exonerado. A segunda assertiva também está certa. É o dever de lealdade do servidor. Na lista de deveres do servidor, lá na parte final da lei, na parte do começo do regime disciplinar, né, tem deveres e proibições, lá nos deveres está essa lealdade. Está correta a segunda assertiva. A terceira está errada, porque o artigo 197, ele traz as proibições. E no primeiro inciso do artigo 97, diz que o funcionário não pode, é proibido para o funcionário, se referir de um modo depreciativo, informação, parecer ou despacho, a autoridades e atos da administração. No entanto, é lícito, é permitido ao servidor, em um trabalho assinado, criticar do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço. Ninguém é obrigado a concordar da forma como o prefeito administra a cidade, mesmo sendo servidor. E aí tu pode criticar num trabalho assinado, claro, né? Não vai fazer isso de forma anônima, não vai espalhar cartazes, né, para falar mal do prefeito. Mas tu pode criticar, assume a tua opinião, sem problema nenhum. E aí a questão ali na terceira afirmou que seria proibido criticar. Não, não é proibido criticar, não. Desde que seja um trabalho assinado, pode criticar numa boa. E a questão 4, desculpa, a assertiva 4, né, ela vai estar correta, né? Que a autoridade que tiver ciências, ela é obrigada a promover de imediato a apuração, porque se a autoridade tomou ciência de uma irregularidade e não fez nada, se torna cúmplice, se torna corresponsável, vai responder junto com quem cometeu a infração. Então aqui na 17 ficou letra E como resposta, né? Já que só estava errada a terceira, né? Então estão certas 1, 2 e 4. A questão 18 envolve o ECA. E essa questão foi bem elaborada porque trouxe temas recentes do ECA, que foram recentemente alterados, né? A gente teve atualização no ECA em 2016, em 2018, e eles cobraram aqui, ó, cobraram a atualização de 2018 nessa questão. Quem estudou com legislação desatualizada deve ter errado a questão aí, né? Cuidado com isso. Bom, pessoal, vamos ver então as questões sobre o ECA, as assertivas sobre o ECA
da questão 18. A primeira é cópia do artigo 4º do ECA. Cópia ipsis literis, como a gente diz no direito, né? Cópia idêntica. Eles deram Ctrl+C e um Ctrl+V ali no artigo 4º do ECA, né? Tudo certinho ali sobre os deveres da família, comunidade e sociedade. A segunda também está certa, é a regra do artigo 7º do ECA, segundo a qual nenhuma criança ou adolescente vai ser objeto de nenhuma forma de violência, crueldade ou opressão. A terceira também está correta, ela é cópia do artigo 8º do ECA, que assegura a todas as mulheres, então, acesso aos programas e políticas de saúde. Essa é uma questão que foi, é um inciso que foi atualizado recentemente, nesse artigo 8º. E a 4 está errada. A 4, ela envolve o artigo 23, parágrafo 2º do ECA, que teve redação alterada em 2018, hein? Cuidado, artigo 23, parágrafo 2º, o que diz lá? A questão diz que a condenação criminal do pai ou da mãe implica destituição do poder familiar. Destituição do poder familiar é o momento que os pais deixam de ser os responsáveis legais pela criança e deixam de ter poder sobre ela, aquele poder de cuidado, criação, educação e tudo mais. Não é assim para tirar o poder familiar. É difícil tirar o poder familiar de alguns pais. Mesmo que um pai seja condenado criminalmente, ele não perde o poder familiar por isso. Agora, tem situações que acontece isso. E é isso que está dizendo lá no parágrafo 2º do artigo 23. O que diz lá é que a condenação criminal do pai ou da mãe, em regra, não implica destituição do poder familiar. No entanto, no caso de crime doloso, cuidado, né? Se for culposo, não. Crime doloso é quando intencionalmente o agente quer produzir o resultado. Ele quer causar o resultado, quer causar aquela ação. Um crime doloso que ele praticou contra outro titular do poder familiar, por exemplo, uma tentativa de homicídio que um pai pratica contra a mãe, nesse momento ele perde também o poder familiar. Ou contra o filho, filha ou outro descendente. Perde o poder familiar, então, vai perder o poder familiar aquele que praticar um crime doloso, se for culposo não, doloso intencional, contra alguém que também tem o poder familiar, então seria um pai contra uma mãe contra um pai, enfim, ou contra um dos filhos, certo? Mas tem que ser doloso, culposo não serve. Aquela mãe que esquece uma criança, por exemplo, numa banheira e a criança vem a morrer, ela não perde o poder familiar em relação aos outros, porque não foi um crime doloso, foi um crime culposo, ela foi descuidada, ela não queria matar a criança, mas ela se descuidou, a criança acabou se afogando na banheira. Nesse caso não perderia. E é importante diferenciar então esse detalhe do doloso e do culposo aqui. A questão 4 está errada porque fala ali em crime culposo, né? Fala que em regra perde, enquanto que em regra não perde, né? Então está tudo errado ali. Nessa questão então, 18, a 1, a 2 e a 3 estão corretas, a 4 está errada, ficamos com a letra C no nosso gabarito. Mais uma questão que não deixou margem para recursos também. Questão 19. A questão 19, ela copia o conceito de funcionário público, que está no artigo 327 e parágrafo 1º do Código Penal. Porque a gente tem lá no Código Penal, né, os crimes contra a administração pública e alguns, o primeiro capítulo deles, que são praticados por funcionário público. É um funcionário público que pratica o crime. Então quem é funcionário público? Aí diz lá, né, funcionário público, os efeitos penais, é aquele que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função. Equipara-se a funcionário público aquele que trabalha também para uma empresa prestadora de serviço. Então aqui a gente tem a letra A como resposta, né? A letra A preenche corretamente as lacunas de acordo com o artigo 327 do Código Penal, aqui também nenhuma margem para recorrer. E a questão 20, ela traz ali 4 assertivas sobre a lei do regime previdenciário de Porto Alegre, que é a lei 478 de 2002, trata dos direitos previdenciários dos servidores. E aí a questão ela foi bem elaborada também. No primeiro inciso, ela fala sobre acidente em serviço, mas está errado, porque ela diz o seguinte, ó, acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, até aqui estava certo, aí diz assim, ó, ainda que não se relacione com as atribuições. Não, é que se relacione, direto ou indiretamente, mas que se relacione com as atribuições, conforme artigo 31 da lei do RPPS de Porto Alegre. Então a primeira está errada, porque ali ficou, esse trecho ficou errado. Além disso tem mais, a parte final diz ali, ó, né, que não impossibilite, não, o acidente, né,
é o que cause uma redução, né, permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Não é um que não impossibilite, não tem essa disposição também no artigo 31. Então está bem errada a primeira, né? A segunda, ela está de acordo com o artigo 34, é o conceito da aposentadoria por invalidez permanente, certo? Que vai ter, então, os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, assim como está na Constituição Federal no artigo 40 também, exceto quando for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Nesse caso, né, aí não vai ser proporcional. Isso está no artigo 34 aqui da lei, a segunda está certa. A terceira está certa, traz o conceito de moléstia profissional, que é uma doença, né, desencadeada em razão do trabalho, em razão do serviço público prestado pelo servidor e que consta lá de uma lista elaborada pelo Ministério da Previdência. Essa disposição do inciso 3, ela está no artigo 32 da lei, está correta também. E a última está errada. A última está errada porque ela fala no auxílio-doença. E aí diz que o auxílio-doença seria concedido ao servidor ficar incapacitado por mais de 5 dias, e que seria uma média das últimas 12 remunerações. Primeiro erro, não é por mais de 5 dias, é só por mais de 15 dias. Quem é iniciativa privada? Até 15 dias a prefeitura paga. Ficou mais de 15 dias afastado, vai para auxílio-doença e o regime previdenciário vai pagar. Só que não é uma média dos últimos 12 meses, não. A forma do cálculo, então, não é dessa forma, né? O artigo 43 nem chega a falar a forma do cálculo, mas a ideia do auxílio-doença é uma remuneração equivalente ao que ganha em exercício também. Não tem ali regra de média nenhuma. Então, nessa questão 20, né, que era a nossa última, a letra B vai ser correta, né, já que só a 2 e a 3 estão corretas, a primeira e a quarta estavam erradas, né? Ficamos com letra B. Então, esse é o nosso gabarito, que está de acordo com o gabarito apresentado também pela prefeitura, pela organizadora do concurso. Não vejo aqui como recorrer, e foi uma prova bem elaborada. Quem for fazer concurso para a Prefeitura de Porto Alegre, essa prova é uma boa referência para estudar, porque ela mostra, né, que a prova é bem distribuída, o que significa que não adianta focar em um assunto só. Pega o edital e estuda todos os conteúdos, não negligencia nenhum dos conteúdos. E se precisar de curso preparatório, claro que a gente tem à disposição, né? Acessa lá gustavofregapane.com, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar a se preparar para o próximo concurso. Uma boa sorte, um grande abraço e até a próxima.